Olá, pessoal! Carro PCD. Carro PCD é um direito, disse popularmente carro PCD, que é um carro com desconto, com isenção tributária, não paga IOF, não paga ICMS, às vezes também não paga o IPVA. Esse carro PCD tem que estar em nome da pessoa com deficiência, mesmo que ela seja uma criança? Como é que funciona isso? Você não sabe? Espera aí que eu já te conto. Então, gente, o que a gente chama de carro PCD é assim, é o desconto que as pessoas com deficiência têm, com previsão em lei, para adquirir veículos automotores com isenção de certos tributos. O problema é que a lei que assegura esses direitos é a lei federal, mas o direito ele é exercido nos estados. E aí, como, por exemplo, o ICMS é um imposto estadual, e aí você vai comprar um carro chamado carro PCD no estado, carro com desconto. Esse carro pode sair com, tipo 30% de desconto, é um desconto muito bom. Ou seja, o carro tem um limite de custos também, um valor máximo, um teto de valor máximo para você adquirir veículos nessa condição. Mas vamos supor que se o carro custa 70 mil, com 30% de desconto ele sai por menos de 50 mil. É um desconto muito substancial. Mas a burocracia dos estados para a pessoa comprar esse carro é uma loucura, ou tem sido. Mas, paulatinamente, à medida que o tempo passa, com decisões judiciais, interpretações jurídicas sobre essas condutas do Estado, a coisa vai se tornando cada vez menos difícil. Então, para você ter uma ideia, a burocracia do Estado, dependendo do Estado que você vai comprar o carro PCD, já começa na prova da deficiência. Aí tem lugar que é autista, o carro PCD para autista. Porque, afinal de contas, vai provar que é autista, precisa de um laudo médico emitido há não sei quanto tempo. Quer dizer, hoje em dia já tem lei dizendo que o diagnóstico de TEA ele é validade indeterminada, porque TEA não é um negócio que tem cura, a pessoa nasce e continua a vida inteira tendo TEA, e mesmo assim pedem laudo de tempos em tempos. O outro diz, não, porque esse laudo tem que ser feito só naquele estabelecimento com um médico do SUS, não pode ser médico particular, dar o diagnóstico. Então, a burocracia já começa a ir mais a outras burocracias. Por exemplo, com relação ao titular do veículo. Quem é o dono do veículo lá no Detran, né? Naquele documento que aparece assim no documento de registro do veículo? Porque tem que ser a criança. Tem que ser a criança o dono do veículo. Porque, afinal de contas, o titular do direito é a criança porque a deficiente é a criança. Então, não pode ficar o contribuinte que tem o direito é a criança. Ok. Aí, o que acontece? Põe o carro em nome da criança. Aí chega uma hora que você precisa vender esse carro. Quando você vai vender o carro, não pode, porque está em nome da criança. Aí você precisa ir na justiça, e na justiça para o juiz autorizar você a fazer a venda do carro. Quer dizer, é uma burocracia que é uma coisa impressionante. E aí, decorrente dessa primeira isenção, que é a aquisição do carro PCD, vem o desconto do IPVA. Em muitos estados você tem o direito à isenção do IPVA. Você não paga o imposto IPVA sobre propriedade de veículo automotor, porque o carro foi comprado para atender às necessidades de uma criança PCD, por exemplo. Pois bem, recentemente foi dada uma decisão por um juiz de direito da cidade de Poços de Caldas, que foi o seguinte: os pais de uma criança com TEA adquiriram um carro no próprio nome e pediu para o juiz na justiça que fosse dado desconto PCD do IPVA, a isenção, perdão, não desconto, a isenção do IPVA, porque aquele carro era utilizado exclusivamente para atender a criança. Era para a criança. E obtiveram procedência, o juiz determinou, com o seguinte texto, assim, isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido para conceder a isenção à parte autora, genitora, do pagamento de IPVA correlativamente ao veículo descrito na inicial. Foi parcialmente procedente porque ela queria isenção em 2 veículos da casa, né?
mas só conseguiu a isenção de um dos veículos, porque o veículo ele precisava ser, embora ele não tivesse sido comprado na modalidade PCD, ele tinha que ter as características do veículo PCD. Ele tinha que estar dentro daquele limite de preço do veículo PCD. Então, o juiz deferiu, considerando um carro que não foi comprado na modalidade, como se diz no popular, PCD, ou seja, esse carro ele não foi comprado com desconto, né? Com desconto de ICMS, do IPI, do IOF, que costumeiramente cabe aos carros que são comprados para atender pessoas com deficiência. Ele foi comprado pelo casal normal. Só que como ele atendia, se fosse PCD, ele estava enquadrado dentro daqueles limites de preço e características do carro, o juiz deferiu, uma vez que a família provou que o carro era mesmo destinado a servir a pessoa com deficiência. O que essa sentença nos diz? Que tipo de caminho de luz essa sentença lança no futuro dessa questão do veículo PCD? Primeiro, como o juiz reconheceu um carro que não foi comprado com isenção fiscal na compra e que estava em nome dos pais e não da pessoa com deficiência, esta decisão, se ela for mantida nos tribunais superiores, porque a decisão foi proferida semana passada, mas dela ainda cabe recurso. Eu acredito que provavelmente ela vai ser mantida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também nos tribunais superiores, porque é bem razoável a decisão. Acredito que será mantida. Mas também existe o risco de que o julgador de instância superior venha a entender de forma diferente. Mas uma vez mantido esse precedente, a primeira coisa que vai descaracterizar é essa tal da obrigação de comprar o carro PCD em nome de criança com deficiência. Você vai poder fazer esse processo de compra em nome dos pais, para o carro ser utilizado em benefício da criança com deficiência. Veja, porque a criança com deficiência não conduz veículo. Naturalmente, alguém vai conduzir o veículo para ela. Por que o veículo precisa estar em nome da pessoa com deficiência? Né? O poder público tem meios de exigir da pessoa provas de que esse carro vai ser utilizado para servir aquela criança. Ou mesmo pode presumir que se tem uma criança PCD, uma criança com deficiência em casa, e um casal vai comprar um carro, um único carro, naturalmente que esse carro de qualquer maneira vai servir a essa pessoa com deficiência. Então, com isso, você resolve uma burocracia mais ou menos inútil, né? Que é só instituída como barreira para as pessoas não quererem exigir o direito à isenção fiscal. Quer dizer, não, tem que ser em nome do seu filho, não pode ser em seu nome, porque quando o carro está em nome da criança, depois você precisa de autorização judicial para vendê-lo, porque é bem de menor. E dessa maneira fica bem mais fácil. E a segunda questão, né, em decorrência disso, é se aplicar a mesma regra baseada na utilidade em favor da pessoa com deficiência, substituindo a titularidade da pessoa com deficiência também para o IPVA. Então, se o proprietário do veículo é o pai da criança com deficiência, o Estado vai presumir que quem tem que pagar o sujeito da obrigação tributária é o pai, porque o pai é o proprietário e o IPVA é imposto sobre propriedade. Mas agora, com esse entendimento que chegou esse juiz de Poços de Caldas, você transfere a isenção que cabe à pessoa com deficiência àquele que tem a titularidade do carro, porque o carro existe para servir a criança com deficiência. Eu espero que não tenha sido confuso, que você tenha entendido, porque no direito, às vezes, as coisas são muito complicadas. Mas me diga aí, se você ficou com alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder assim que eu vir a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom? Agradeço, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, dê um joinha, clique no sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.